Fala, torcida alvinegra, estamos aqui aí para falar, né, do resultado do jogo de ontem, né? Aquele pós-jogo aí que a gente vai fazer com calma, né? Eu não fiz ontem à noite, porque a gente estava ali naquele pique ali do resultado, né? Aquela sensação ruim, né, do resultado de 1-0 logo na estreia. Botafogo, atual campeão, né? Pegou o Laú, Universidade do Chile, lá com a casa cheia, né? E foi mal, foi muito mal. Nós tivemos aí dois tempos distintos, mas os dois tempos, né, de jogo ali foram muito ruins, né? O Botafogo foi pobre ofensivamente, né? Então, começando aqui a fazer uma análise rápida aqui para vocês, não vou também me prolongar muito, né, em relação a isso, mas a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. E já peço a você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Dê aquele joinha aí no vídeo, compartilhem e nos ajude aí a cada dia mais levar tudo do fogão para você, que é irmão de camisa, para você que gosta do Botafogo e que veio até aqui ao nosso canal e está aqui compartilhando com a gente essa análise aí do pós-jogo, né, do Botafogo contra a Universidade do Chile. Como eu disse, o Botafogo foi muito pobre ofensivamente, né? No primeiro tempo, se a gente olhar o time que estava em campo, ele era pouco criativo, muito burocrático, né? E nas decisões finais ali, errava, assim como errou lá no Palmeiras, né? Contra o jogo contra o Palmeiras. Eu falei aqui no vídeo sobre o jogo do Botafogo-Palmeiras que o Botafogo estava errando muito as decisões finais, né? E isso se repetiu também no jogo contra a Universidade do Chile, onde o Botafogo, os jogadores ali de frente, né, escolhiam mal as ações, né? E aí acabava sendo um time muito burocrático e com falhas incríveis, né, nessa escolha, na decisão final ali, errando muitas das vezes a finalização, não finalizando, né, fazendo toques ou jogadas que ano passado eram simplesmente mais fáceis de fazer. Esse ano a coisa foi bem ruim. Tem uma outra coisa que me incomodou bastante, né, do Botafogo no primeiro tempo de ontem, que era aquele toque rápido, muito rápido, mas parecendo que a bola estava queimando no pé, né? Não tinha um controle, não tinha quem pensasse o jogo, quem tocasse com consciência, né, a bola. Isso aí eu senti muita falta, né? A gente tinha um Botafogo que rodava a bola, que pensava, parava, né, tocava. E a Universidade do Chile estava dando chance para a gente jogar no primeiro tempo. Então é uma coisa que o Botafogo deixou passar, né? Então, como eu disse, essa derrota ela escancara esse momento do Botafogo, que é essa questão, né, de um time burocrático, pouco criativo. Eu disse isso em outro vídeo aqui também sobre o Patrick de Paula. Acho um ótimo jogador, está se recuperando, mas ele é pouco criativo, né? Ontem jogou muito à frente, perto dos atacantes e acabou não, vamos dizer assim, desempenhando bem o papel, né, desse jogador ali de meio de campo, né? Ele podendo jogar um pouco mais atrás, eu acho melhor. Ele vem de frente para o gol, isso é muito melhor, porque ele tem um chute potente de fora da área. Então, o Botafogo começa a sua caminhada, né, na Libertadores com uma derrota, que não é novidade, mas a questão em si aqui não é nem o resultado, mas como o Botafogo jogou, né? E isso aí nos assusta um pouco, né? Então esse desempenho decepcionante, né? Traz pra gente uma sensação ruim. Então o Botafogo ontem, como eu disse, entrou em campo como campeão, tinha que se impor, né? E fez aquele jogo burocrático no primeiro tempo. No segundo tempo, a casa ficou desarrumada, né? O Botafogo ali não se encontrava. O gol da Laú demonstrou muito bem isso, né? A falta de recomposição, a desarrumação ali na zaga, né? A bagunça que a zaga ficou meio perdida, né? Alguns jogadores foram abaixo, a gente depois pode falar um pouco sobre isso, né? Então, o Botafogo poderia ter feito um jogo melhor, mas por esses pontos que eu apontei aqui para vocês, né, que eu trouxe aqui para vocês, é que o Botafogo deixou a desejar. E com 11 minutos, né, o Botafogo então, 11 minutos na verdade,
no primeiro tempo, né? Acabou finalizando de fora aí o Altamiro lá na Universidade de Laú. Leandro Fernandes ali pelo meio também tocou, fez o passe, né? E a gente viu aí o gol a possibilidade de gol, né, do Universidade do Chile. O Glorioso, como eu disse, né, produziu de fato uma boa chance contra o Universidade do Chile no primeiro tempo, em 7 minutos. Santi Rodrigues ali enfiou a bola para o Igor Jesus, acabou chutando, né, teve a defesa do Castelão, que é o goleiro do Laú. Aos 40, Alex Telles cruzou da esquerda também, né, e Santi finalizou, machucado ali, quase que a bola vai e entra, né, e o goleiro dá aquelas palmadas, e Matheus Martins não conseguiu aproveitar o rebote. A jogada certa seria tocar para o Igor, mas ele tentou para o gol, e aí não conseguiu acertar e o goleiro acabou fazendo a defesa, tá certo? O placar no primeiro tempo ficou 0-0, no segundo tempo o jogo já foi diferente, como eu disse. A Universidade do Chile o técnico da Universidade do Chile leu melhor o jogo, fez 2 substituições e voltou com outra postura do intervalo, né? E aí começou a apertar o Botafogo, e aos 14 minutos o time chileno então consegue fazer o seu gol. O Diori, né, que recebeu ali do Nico Guerra, estou livre aí, cara a cara com o John, e fez 1-0. Na desvantagem aí do placar, o Botafogo teve que sair pro jogo, né, produzir um pouco mais, mas não conseguiu, né? Não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu encontrar uma jogada. Parece que os jogadores também aceitaram muito fácil o resultado, e o Igor Jesus se descontrolou, tomou um amarelo por causa de provocação do jogador da Universidade do Chile, pisou no seu calcanhar, ele revidou, o juiz viu, deu um amarelo, depois minutos ou segundos depois, ele joga o braço no rosto do outro jogador e acaba sendo expulso. Então uma perda aí pro jogo contra o Carabobo, aqui no Newton Santos, né? O próximo jogo pela Libertadores, aí no dia 8, terça-feira que vem, Botafogo pega o Carabobo, a gente vai ter esse desfalque. Então é isso, gente. A gente tem um problema que é a postura dos jogadores, esse time muito burocrático, pouca criatividade no meio de campo, jogadores que foram abaixo. Para mim, Santi Rodrigues ainda precisa se encontrar no Botafogo, tá? Não se encontrou, então é um jogador que pode render muito, mas muito abaixo do que pode render. Matheus Martins, todo mundo está falando mal dele, mas eu acho que não é a dele, né? Essa coisa do segundo atacante ali, ele precisa ser um jogador da esquerda, da ponta ali, para velocidade. Então eu acho que é melhor ele entrar no segundo tempo do que começar a partida. Todo mundo foi surpreendido. A questão nem é o jogador, a questão toda aqui é a postura do time ontem, né? Acho que precisa ser acertada aí para as próximas rodadas, principalmente aí pro Brasileirão agora sábado. Acho que o Renato Paiva tem que fazer esse acerto. E é isso, vamos que vamos. Então fico por aqui, até a próxima, abraço, até a próxima.